Boa noite a todos. É sempre um prazer a gente poder vir aqui e conversar com vocês, né, sobre algum tema que a gente prepara, que a gente estuda. E hoje, o tema que a gente preparou, ele se chama Estamos Aqui para Quê? Interessante, né? Esse tema, ele é tirado de um livro de reflexões, né, cujo título é esse mesmo, Estamos Aqui para Quê? O autor é um irmão nosso, da Federação Espírita do Paraná, chamado Jan Kuchelski. Tá? Então, quem tiver depois interesse em procurar, conhecer um pouquinho mais do que nós vamos falar aqui, vocês fiquem à vontade, por favor. Estamos aqui para quê? Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, primeiro a gente precisa saber quem nós somos, né? E quem nós somos? Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana ou nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual? O que nós somos? Vocês podem me ajudar? Espíritos, não é? Vivendo uma experiência humana. E por que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana? Porque essa experiência que nós estamos atualmente é passageira, né? Então nós não somos seres humanos vivendo apenas essa experiência. Nós somos espíritos criados por Deus, vivendo experiências. E o que a gente faz enquanto a gente está vivendo experiências humanas? A gente vem aprender. E a gente aprende só enquanto está encarnado? Não, né? A gente aprende quando também está na pátria espiritual. E aí a gente pode responder a nossa pergunta. Nós estamos aqui para quê? Como é que nós chamamos o nosso planeta? Planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui para provar, expiar, aprender e o principal de tudo, evoluir. Então nós estamos aqui para isso. E como é que a gente está fazendo esse processo aqui? Será que nós estamos aqui fazendo turismo? Passando pela vida? Só olhando as paisagens? Sem se comprometer com nada? Ou será que nós estamos agindo, produzindo, aprendendo, ensinando, somando, dividindo? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa posição nessa experiência? Cada um de nós tem a sua, né? E será que aquilo que a gente está fazendo está nos fazendo bem? Será que aquilo que a gente se propôs a fazer aqui está fazendo com que a gente seja feliz? Ou está trazendo dor, desconforto? Se essa for a situação, alguma coisa está errada na nossa vida, não é? Uma vez, entrevistando o Dalai Lama, todo mundo conhece o Dalai Lama aqui, sabe quem que é? Né? Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, né? Da religião budista. Perguntaram a ele o que mais o surpreendia na humanidade. Ele respondeu o seguinte: o homem. Mas o homem por quê? Porque o homem passa a sua vida
em busca de riquezas. E depois, ele gasta todas as suas riquezas para adquirir saúde. Ele vive tão preocupado com o futuro que ele esquece de viver o presente. E ele não consegue viver nem no presente, nem no futuro. Ele vive como se não fosse ter amanhã e morre sem nunca ter vivido adequadamente. Pois é, a gente se enquadra em algum trecho dessa frase? Será que a nossa vida está sendo pautada só por trabalho, busca de dinheiro, riquezas, bens materiais? Será que a gente está atrás do objetivo certo? Será que nós estamos preservando a nossa saúde para que a gente possa viver bem? Será que nós estamos conseguindo transitar por essa vida de maneira adequada? Ou será que nós estamos apenas passando por ela sem viver? Muitos de nós acabam fazendo isso, não é? E por que a gente faz com que a nossa vida seja dessa maneira? Porque os objetivos que a gente escolhe para a nossa vida estão errados. Muitas das opções, dos objetivos, das metas que nós colocamos para a nossa vida são inadequadas para a gente. Não nos fazem bem. Se eu tiver uma meta de trabalhar para comprar um carro novo todo ano e eu não conseguir comprar esse carro novo, eu vou ficar satisfeito? Eu não vou. Eu vou sofrer por causa disso. Se eu tiver a meta de viajar todo ano, de férias com a minha família ou sozinho, ou sei lá como eu quiser, e não conseguir viajar, eu não vou ficar feliz. E isso vai me trazer dor e desconforto. Se eu tiver o objetivo de trabalhar pela minha saúde, mas eu não faço exercício, eu não faço caminhada, eu não como direito, eu não durmo direito, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Isso vai me trazer desconforto? Vai. E se eu escolher trabalhar pelas coisas espirituais? E quando eu tiver meus compromissos, hoje eu não posso ir, amanhã porque choveu, outro dia porque não deu, outro dia porque chegou gente em casa, e eu também não consigo trabalhar pelos objetivos espirituais. Isso me traz desconforto? Traz. Então, a questão é, qual é o meu objetivo plausível, razoável, o qual eu consigo fazer, para que ele não me traga dor, para que ele não me traga desconforto, para que ele não me traga sofrimento. E aí a gente vai aliando outras questões. Questões de comportamento nosso. Como nós agimos diante de determinadas situações? Teve um amigo meu, ele gosta muito do irmão dele. E ele comprou um carro zero de presente para o irmão. E deu para ele. Seu irmão ficou radiante, né? E ele chegou e falou, puxa vida, olha, eu ganhei um carro zero do meu irmão. Olha que maravilha, que lindo.
né? E aí, a pergunta que a gente faz a seguir: puxa vida, como eu gostaria de... Vocês me ajudam a responder? Ter um irmão assim? Dá pro meu irmão? A maioria de nós vai responder que gostaria de ter um irmão assim, né? Um irmão que dá, né? Agora, quem gostaria de ser o irmão assim? Aquele que trabalha, que batalha pela felicidade do outro, né? Talvez poucos de nós respondêssemos que gostaríamos de ser esse irmão. A gente gostaria de ter esse irmão, né? Aquele que proporciona para a gente as coisas boas, né? Mas não aquele que se sacrifica para proporcionar as coisas boas. Então, são reflexões que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida que vão pautando a nossa conduta sobre como é que nós estamos vivendo. Se nós estamos fazendo do jeito correto, né? Muitas questões a gente levanta durante a nossa existência, né? E a gente está sempre insatisfeito com alguma coisa, né? Mas a nossa insatisfação nunca é com a gente, né? É sempre com alguma coisa fora de nós. É sempre com alguém fora da gente. Mas vocês já pararam para prestar atenção que quando algo nos traz insatisfação, onde quer que a gente esteja, em qual situação a gente esteja, sempre vamos estar insatisfeitos? Porque não são os outros, somos nós, né? E a gente quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si próprio, né? Hoje, a gente conversa na casa espírita de uma forma mais branda, né? Mais suave. Há tempos atrás, né, a gente falava que nós, para nos melhorarmos, teríamos que fazer uma reforma íntima, né? As pessoas ouviam isso, ficavam até com medo, né? E o que é essa reforma íntima, se não provocar mudanças naquilo que não nos faz bem? Aquilo que faz bem para a gente precisa mudar? Está trazendo bem para a gente? Está me deixando feliz, satisfeito? Ok, tá bom. Mas tem alguma coisa que machuca? Tem, então vamos mudar. Vamos mudar. Aí a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo. E aí tem uma frase bem popular que todo mundo conhece, né? Quando os objetivos que a gente traça não são como a gente deseja. Aí a gente diz assim: mas Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Deus escreve certo por linha certa. Deus não escreve certo por linha torta. Nós é que saímos das linhas, né? Ele está sempre correto. Nós, na maioria das vezes, não. Então, quando a gente entender que o caminho que Deus traça para a gente é linear, é reto, e que os desvios são próprios da nossa conduta, a gente começa a viver melhor. Aceitar o próprio erro, a própria dificuldade, inerente ao nosso processo de aprendizagem, né? Nós não somos seres perfeitos e vamos cometer muitos erros. Mas a virtude está em reconhecer esses erros e repará-los. Nós colocamos, muitas vezes,
fardos pesados demais sobre os nossos ombros. Nós queremos carregar coisas que não nos pertencem. E nós vamos criando dificuldades para a nossa vida. Mas por que esses fardos não nos pertencem? Porque a gente viu no comecinho do nosso bate-papo que nós somos seres espirituais numa experiência humana. E nós queremos acumular coisas materiais que nós não vamos levar. A gente quer acumular coisas. Tinha um turista visitando algumas aldeias. Quando ele chegou no topo de uma montanha, tinha uma casinha lá. E o senhor, um aldeão que morava ali, casinha bem simples, né? Bem humilde, recebeu esse turista com toda a hospitalidade. E o turista olhou, ficou assim, mas como o senhor consegue viver assim, com toda essa simplicidade? Né? Não te falta nada? Não. Eu tenho tudo o que é necessário. Tudo. E aí ele faz a pergunta para o turista. E você? O que é que você está fazendo? Eu estou conhecendo, viajando. E o que você leva? Só a minha mochila e só o que é indispensável para mim. Nada que me traga desconforto e que eu não precise. Eu estou só de passagem. Aí o aldeão respondeu para ele imediatamente. Pois é, eu também estou só de passagem. Por isso eu só tenho o que é necessário. Né? E a gente quer acumular, a gente quer ter. Aí a gente tá que nem a história do irmãozinho, né? A gente quer ter o irmão, quer ter o carro, quer ter a casa, né? Sempre alguma coisa melhor. E é errado a gente querer ter coisas materiais também? Não é. A gente aprendeu que não é. Né? No próprio Livro dos Espíritos, quando questionado se era errado a gente ter coisas materiais, os Espíritos respondem que não, que fazem parte do progresso. Essa ânsia da gente querer ter novas coisas é que possibilita o desenvolvimento nosso, o nosso progresso, o nosso adiantamento, as novas descobertas. Essa nossa necessidade de coisas novas. Mas o que é errado, então? É usar as coisas ou usar as pessoas? Né? Muitos de nós usamos as pessoas ao invés das coisas. E o correto é usarmos as coisas e não as pessoas, né? Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para a gente deixar de lado de usar o nosso irmão, né? E a gente usa como desculpa, como muleta, como fonte de melhoria, né? Muitas vezes, às vezes a gente usa para absorver conhecimento também, para a gente melhorar. Então a gente tem todas essas possibilidades. A diferença é o uso que nós estamos fazendo. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que nós, durante a nossa jornada, toda ela, nada acontece por acaso. Nenhuma pessoa que nós encontramos durante a nossa jornada está ali por acaso. Qualquer um que faça parte da nossa vida tem uma razão de ser.
Ou ela serve para nos provar, para nos espiar, para nos instruir. Mas ela está exatamente no lugar que deveria estar. Tá? Então, é um engano nós acharmos que as pessoas que estão conosco, que fizeram parte da nossa vida, mesmo que não nos agradem, não deveriam fazer parte da nossa vida. Se a gente for refletir, as pessoas que nos desagradam são as que mais nos ensinam, né? Porque as pessoas às quais a gente muitas vezes acha que são ruins, que são desagradáveis, muitas vezes elas são dessa forma porque refletem os nossos erros, né? Os nossos defeitos. E é muito mais difícil a gente se ver refletido, né? A gente gosta sempre das coisas boas, mas nem sempre as coisas boas nos ensinam as lições necessárias. E outra coisa que nós devemos ter em mente é que a diferença entre as coisas boas ou más é muito sutil. No livro Ação e Reação, do André Luiz, numa conversa com o ministro Sanzio, ele pergunta a ele: Sanzio, qual é a diferença entre o bem e o mal? E o ministro Sanzio responde para ele o seguinte: o bem é a bondade, a felicidade, a justiça, o progresso, a paz, para todos. E o mal é a bondade, a felicidade, a justiça, o progresso e a paz para si mesmo. Mas espera aí, são iguais? Sim. E qual a diferença? Quando eu quero para todos, quando eu reparto, ela é o bem. Quando eu quero só para mim, quando eu sou egoísta, eu trago mal, porque eu não reparto. Eu sou exclusivista, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. E eu carrego e espalho o mal que está em mim. Então, é muito sutil a diferença, não é? E a gente acha que é muito diferente uma coisa da outra. A gente já não cansou de ouvir que o ódio é o amor que adoece? Não é? E por quê que essas coisas são muito parecidas e na prática tão diferentes? Porque ainda nós não aprendemos a lidar com elas, né? Nós ainda, quando pensamos em alguma coisa, a gente pensa para nós, né? A gente gostaria que nada de mal nos acontecesse. Mas se acontecer com o vizinho, falta de sorte, né? Cada um tem seu destino, mas nós gostaríamos que as boas acontecessem para a gente, né? A gente não gostaria de passar aperto, passar dificuldade. Então, a gente ainda não aprendeu a discernir quais os melhores caminhos para a nossa vida. Embora a gente ache que está trilhando o caminho correto, nos falta um pouco de reflexão ainda, né? Para que a gente possa trabalhar cada vez melhor
para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E a gente tem que lembrar que isso tudo a gente faz sozinho, viu? Tá? Sozinho. Nós fazemos em nós, assim como a Viviane falou para a gente no começo. Nós criamos em nós para que ele se reflita lá fora. Né? Ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. E quanto mais cedo a gente entender isso, quanto mais rápido nós começamos as nossas mudanças. Então, quando a gente se pergunta, novamente, né, nós estamos aqui para quê? E aí, a gente pode avaliar o que é que a gente quer para a nossa vida. Para que eu estou aqui? Só de passagem? Estou fazendo as coisas de maneira correta? Estou aproveitando o tempo que eu tenho? Né? A gente já cansou de ver que esse tempo que a gente tem aqui é relativamente curto. Né? E pode ser que demore um tempo grande para a gente ter uma oportunidade nova. Né? Então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Tem que conhecer, tem que procurar aprender, tem que procurar evoluir. Mas evoluir só em conhecimento? Não. A gente tem que evoluir em sentimentos também. A gente tem que evoluir as nossas emoções. Né? A gente tem que evoluir o nosso espírito. Não esperar para a gente voltar lá para a pátria espiritual de novo, para desenvolver o nosso espírito lá. Não, a gente tem que carregar ele aqui de coisas boas, para quando a gente voltar para a espiritualidade, a gente tenha um acréscimo de qualidade nos nossos conhecimentos, nas nossas experiências, que a gente seja cada dia melhor do que foi ontem. Que a gente possa ser melhor para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. Que a gente possa ser o centro das atenções, mas não o centro das atenções simplesmente para nos mostrarmos. Não, mas o centro das atenções pelas mudanças que nós provocamos, por aquilo que nós melhoramos na nossa vida. Puxa vida, vocês se lembram daquela pessoa? Nossa, você lembra como fulano era há 10 anos atrás? Nossa, como ele mudou. E mudou para melhor. Né? Que bom vê-lo assim. Que fantástico. Eu gostaria... Aí entra, né? Eu gostaria de ser como ele, né? Por quê? Porque ele se torna um exemplo de mudança, de perseverança, né? De abnegação. Se eu perguntasse para qualquer um de nós, né? Não é vocês, não, é nós, eu também estou nessa. O que você gostaria de fazer? Se tornar uma pessoa paciente ou ganhar 1 milhão na loteria? Né? E aí? É duro, hein? É duro, hein? É duro, não é? Se tornar uma pessoa paciente ou ganhar 1 milhão? Puxa vida, né? É lógico que se tornar uma pessoa paciente é um objetivo mais nobre, não é? Mas é mais difícil. Você vai ter mais paciência para esperar ganhar. Né? Mas é mais difícil, né?
Então, aí é que tá, né? E esse ponto de vista da gente, ele muda muito, né? A gente relativiza muito, por exemplo, uma pessoa que é um expoente de nobreza, de bondade, de desprendimento, ela é uma pessoa mais importante para o nosso mundo ou um milionário, um político, alguma coisa? Para a maioria das pessoas, o milionário é mais conhecido, não é? Do que a pessoa que faz coisas boas. Por quê? Porque as pessoas que vivem com desprendimento não almejam holofote, sucesso, reconhecimento. Elas vivem para o bem, simplesmente, independentemente de qualquer coisa. Né? De quaisquer julgamentos que a gente possa fazer, que hoje a mídia faz, né? Hoje, além de tudo, né? Não é só a gente, né? Hoje a mídia nos empurra a acreditar em tantas fantasias que, se a gente não tiver um pouquinho o pé no chão, a gente corre o risco de se perder mais ainda do que já está. E a doutrina espírita, de forma simples, direta, humilde, concisa, nos traz de volta à realidade. Nos oferece todas as condições para que a gente possa reencontrar o nosso caminho e definir o que é que nós estamos fazendo aqui. Fiquem com Deus, boa noite, que Deus nos abençoe e nos proteja a todos. Obrigado.